Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse dia, essa noite, início de noite, a terceira audiência pública do Plano Diretor e a primeira conferência da cidade de Salgado Filho. Agradecemos a presença de cada uma de vocês para planejarmos o nosso município, a nossa cidade, para que nós possamos fazer, sim, do nosso município e da nossa população cada vez melhor. Essa é a nossa intenção, por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, por isso que nós estamos aqui, as pessoas que se preocupam com o futuro do nosso município. Agradecemos a presença dos vereadores, nós não iremos nominá-los todos, mas agradecer a todos os vereadores, a todos os nossos secretários que estão aqui, e a cada um, novamente, a cada um de vocês que se dispuseram a essa noite estar aqui para que a gente possa participar da terceira audiência pública do Plano Diretor e da primeira conferência da cidade de Salgado Filho. Vou convidar para vir aqui na frente o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Doélio da Rosa, para fazer o uso da palavra. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento também os secretários municipais, vice-prefeito Astério, cumprimento também a Silmara, também quero cumprimentar o prefeito municipal. Em nome do prefeito municipal, cumprimento a todos os presentes. É uma reunião muito importante essa de hoje, sobre o plano diretor de Salgado Filho. Esse plano diretor vai ter as diretrizes por 10 anos, então é importantíssimo a participação de cada um da sociedade para o desenvolvimento do nosso município, porque todas as políticas públicas do nosso município estarão voltadas para esse plano. Então, se não está contido nesse plano, é difícil depois de fazer. Então, é importante a opinião de cada um nesta noite para que seja inserida a opinião de cada um, não estando ainda nas diretrizes desse plano, para que vá para as diretrizes desse plano. Citar um exemplo aí. Por exemplo, Pinhal de São Bento, a água que vai aqui do nosso rio abastece Pinhal de São Bento, ou pode abastecer Pinhal de São Bento, né? E então nós teríamos que ter aqui uma rede de esgoto boa, né? E uma central ali para que seja tratada, né, o esgoto aqui. E se não está no plano diretor, como é que vai atrás de recursos públicos para que seja contemplado esta obra? Então é importantíssimo que cada um dê a sua opinião para que vá para o plano diretor e nesses 10 anos seja executado essas obras ou o desenvolvimento do nosso município. Obrigado a todos.
Obrigado, presidente da Câmara, o vereador Duélio. E agora chamo o nosso prefeito, o Elton Pedro Pfeiffer, para fazer a sua saudação e o uso da palavra. Boa noite a todos. Que bonito ver a nossa casa cheia aqui de pessoas que têm amor por Salgado Filho. Com toda certeza, vocês estão aqui porque gostam de onde moram e querem melhorar o lugar onde vivem. Como o nosso Frei Micaela é acostumado a dizer, é um sentimento de pertença a Salgado Filho. Parabéns por vocês estarem aqui. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, do Duélio, cumprimentando ele a todos os vereadores, cumprimentar o seu Neucindo, que é presidente aí do nosso Conselho de Desenvolvimento Rural, e cumprimentar o seu Mário, que é o nosso presidente dos idosos, cumprimentando todas as autoridades, entidades, enfim, em nome deles, que se fazem presentes aqui de uma maneira geral. Se fosse tentar nominar todas as autoridades que estão aqui, com certeza nós deixaríamos algumas pessoas de fora e não é essa a nossa intenção. Gostaria de cumprimentar também a todos os nossos secretários, a equipe administrativa que aqui se encontra, né, e as pessoas, de uma maneira geral, que, em especial, construíram, desde o ano passado, essa nossa história, a sequência desse encaminhamento do plano diretor. Na pessoa da Gabriela Kunzer, na pessoa da Jennifer, que realmente fizeram e fazem toda essa diferença nesses documentos. Mas eu gostaria de destacar uma outra equipe também da administração. E eu falo isso um pouquinho até pedagogicamente, se me permite os professores aqui, tanto do estadual como do municipal, para que entendam que esse documento que vai ser apresentado daqui um pouquinho, foi construído por uma equipe, e é essa que eu quero enaltecer, de engenheiros, de arquitetos, de pessoas na comissão que representam aqui os nossos bairros, e acima de tudo, pessoal, os nossos vereadores, mas acima de tudo pessoas que realmente se dedicaram em sábado, dia todo trabalhando, se dedicaram no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho, e pensaram o nosso município, a que passos nós devemos andar de agora em diante. O plano diretor, ele é construído para os municípios que querem, ou ele é construído porque é uma obrigação e nós precisamos ter? O documento do plano diretor é uma obrigação que se tem de todos os municípios. Então aqui eu quero agradecer também aos nossos vereadores, aos nossos representantes, os vereadores, na comissão, que fazem parte aí, representam toda a Câmara de Vereadores. De uma forma geral, são as duas instituições, ou as três instituições, que construíram nessa comissão o plano diretor. Poder Executivo, Legislativo e o mais importante, a sociedade civil presente para construir isso daí. Esse documento que vai ser apresentado é um documento que sim aceita sugestões, né? E aqui eu quero cumprimentar a Silmara, que é da empresa que foi feita a licitação e que ganhou essa licitação e que tem todo o embasamento legal para que isso possa sair do papel e ser colocado em prática. Mas um detalhe importante, e aqui eu gostaria de cumprimentar em especial aos jovens que aqui se encontram, do colégio, os jovens que vieram, a piazada que tem menos idade que nós, né, Miquel? Por quê? Porque nós vamos construir um documento de, no mínimo, 10 anos. Ele pode ser mudado nesse período, com toda certeza, mas a data de validade dele, entre aspas, e aí a partir do 10º ano, ou a cada ano, mas provavelmente no 10º ano, isso aí quem vai explicar é a Silmara, nós podemos ou devemos fazer uma nova alteração, se sim for necessário, para a gente pensar as novas, daqui 10 anos, os novos objetivos, né, ou as novas demandas do município de Salgado Filho. O plano diretor, e é importantíssimo cada jovem estar aqui, é para vocês. É para nós, cidadão, mas é especialmente para o futuro do município de Salgado Filho. Então, muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
Eu quero agradecer o Colégio Padre Anchieta pelo entendimento de ter os nossos jovens aqui, inclusive formandos, que daqui uns dias vão estar morando aqui, vão estar indo estudar, de repente voltam para cá, e Deus abençoe que voltem para cá morar no município de Salgado Filho. Quais que são as nossas expectativas para a nossa terra? Quais que são os nossos objetivos para Salgado Filho? É isso que nós queremos hoje conversar com vocês. Então, mais uma vez, um abraço no coração de cada um que está aqui. Muito obrigado por estarem aqui e, especialmente, pensem junto conosco esse município. Mas hoje nós temos a oportunidade, como falou o presidente do Hélio, de, na terceira audiência pública e junto, ao mesmo tempo, a conferência da nossa cidade de Salgado Filho, ter a possibilidade de vocês também trazerem as ideias para que a gente possa construir junto com vocês aquilo que eu falei, o futuro do nosso município de Salgado Filho. Obrigado pela presença de todos. Estamos iniciando aqui com bastante vontade de que vocês contribuam para que a gente possa realmente fazer a diferença, cada um de nós, no município de Salgado Filho. E vamos participar desse trabalho. O mais importante é que nós possamos participar e dialogar com a nossa população. Por isso que nós fomos na rádio hoje de manhã fazer o convite, por isso que nós colocamos um carro de som, porque para que pudesse ter o máximo de divulgação possível para a nossa população. Quem não está aqui, não vai poder opinar, né? Que pena, nós gostaríamos que mais gente pudesse estar aqui, mas vocês que estão aqui, que ótimo, vocês estão aqui para construir junto conosco. E, finalizando, eu gostaria de dizer, o que nós aprovarmos aqui, o que nós construirmos nesse plano, diretor, e aprovarmos no último passo, na Câmara de Vereadores, com a sanção depois do Executivo, nós sim vamos tirar do papel e colocar em prática. Não vamos ter um plano diretor simplesmente engavetado, né? Nós queremos colocar em prática na nossa cidade, certo? Para que a gente possa, sim, construir e dar sequência nesse município, acima de tudo, com amor por ele, pelo sentimento de pertença, que a gente possa realmente construir de forma muito honesta, muito justa, esse nosso município. Muito obrigado pela presença de todos e continuamos nosso trabalho, então. Antes de passar a palavra para a Silmara, eu quero aproveitar para convidá-las para o próximo dia 18 de dezembro, às 8h30, na Casa de Formação, nós teremos a audiência pública do Plano Municipal de Educação. Então, quem puder estar participando também será muito bem-vindo no próximo dia 18, uma terça-feira, às 8h30 da manhã. Então, agora eu quero chamar aqui na frente e passar a palavra para a Silmara. Ela que é arquiteta urbanista da empresa de consultoria Mobile Arquitetura e Planejamento, a empresa que foi contratada para elaborar o nosso plano diretor. Silmara, agora em diante, a palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Vocês estão aqui justamente pelaquela início de frase, construindo um futuro melhor. O que é construir um futuro melhor para o município? É ele crescer ordenado e principalmente organizado. Quem aqui saberia me dizer o que é plano diretor? Levanta a mão. Quem sabe o que é plano diretor? Muito bem, parabéns, ninguém sabe. Pessoal, plano diretor é o planejamento ou o norteamento do desenvolvimento de uma cidade, tá? Dando um direcionamento. Nada mais é do que um pacote de legislação urbanística que a gente fala, de como se deve acontecer todo o processo legal do desenvolvimento da cidade, tá? Bem, o plano diretor, ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, isso dizendo o Estatuto da Cidade de 2001. Então, ele diz que todas as cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a fazer plano diretor. O Paraná, em 2006, também disse que todos, não importa o número de habitantes, são obrigados a fazer plano diretor. Por que foi feito só no Paraná? Temos algumas cidades do Mato Grosso e São Paulo também.
se pensa no desenvolvimento integrado e ordenado. É muito bom isso, tá? O Paraná ele foi pioneiro nessa situação, até por causa das despesas públicas. Fazendo um plano diretor, o município sabe quanto vai gastar ano a ano. Ele sabe quanto ele precisa de recurso público, tanto a nível estadual como a nível federal. E aí o Estado consegue também se planejar naquilo que ele tem que entregar ou naquilo que ele quer entregar de recurso para cada município. Então, olha a importância de ter lançado no plano diretor todos os anseios, né? Ontem nós fizemos uma capacitação e até foi engraçado que a palestrante disse: quando se cria um planejamento visualizando 10 anos, porque o plano diretor é para 10 anos, se você pensar, não, pode ser que vai pousar aqui um extraterrestre, então a gente tem que pensar num local para ele aterrissar. Pensa, mas são ideias para o futuro e a gente não sabe o futuro. Quem aqui sabe o que vai acontecer daqui 20 minutos com cada um que está aqui? A gente não sabe. Isso também acontece com os investimentos públicos. Então, nós temos que pensar e pensar grande. Se precisa de escola, de creche, já tem, tudo bem, do jeito que está, tá bom? Ótimo. Mas não precisa fazer uma reforma, uma ampliação dessa escola? Então, a gente tem que prever esse recurso no plano diretor. Veja o tamanho da importância disso tudo, tá? Então, planejamento, né? Então, quando a gente se fala do plano diretor, ele é um produto que foi elaborado, tá? Pensando principalmente nas políticas de desenvolvimento urbano, mas em vários aspectos, dentro do físico, do social, econômico, administrativo, objetivando principalmente o desenvolvimento sustentável. Aquilo que se produz, se consome no município. Essa é uma bandeira. E tendo em vista sempre as aspirações pela coletividade, pela comunidade, nunca pensando no meu, né, no meu pedaço de terra, no meu ser. Toda a legislação, tudo que se trabalha no plano diretor é pensando na coletividade, tá? Então, nós vamos falar aqui hoje, na terceira audiência, nós vamos falar um pouquinho do caderno de legislação urbanística básica. Depois nós temos a quarta audiência, que vai falar do plano de ação e investimento, que são os recursos, e logo em seguida uma revisão de todas as atividades e posterior à conferência, a primeira conferência da cidade. Bem, plano diretor é um pacote contendo 7 legislações. A primeira dela, que a gente chama de lei-mãe, é a lei do plano diretor. Ela orienta e faz com que todas as outras leis fiquem dependentes dela, tá? Então, quando se fala, que nem aqui a elaboração, é a primeira vez que está sendo feito o plano diretor, mas em vários municípios já está se revisando o plano diretor, tá? Ali, na lei do plano diretor, está descrito todas as diretrizes, todos os anseios e as necessidades do desenvolvimento do município. E para começar a falar de plano diretor, que ele é principalmente para o perímetro urbano, nós tivemos que criar a lei do perímetro urbano. O município não tinha uma lei instituída, válida, né? Então, nós fomos lá e criamos uma lei do plano diretor. Uma lei do perímetro urbano. Agora, com a lei do perímetro urbano, a gente consegue fazer a segunda, a terceira lei, que é uso e ocupação do solo. Então, o plano diretor, ele diz todos os anseios, as necessidades. O perímetro urbano marca todo o território urbano, diferenciando o que é rural do que é urbano. E aí, o uso e ocupação do solo vem nos dizer tudo aquilo que pode ser feito dentro do solo urbano. Estamos falando do meu terreno, quanto eu posso construir de casa, que tamanho de casa, qual é a área da minha casa de impermeabilização, quanto eu posso impermeabilizar do meu terreno, né? Que a gente chama de parâmetros urbanísticos. Logo em seguida tem a lei do parcelamento.
esse vem falar exatamente sobre como eu faço o tamanho dos meus lotes. E por que eu faço. E para que serve. E aonde que pode ser feito. E também trabalha a questão da regularização fundiária, né, que é importante ter. A lei do sistema viário e da mobilidade, ela vem nos dizer, dentro do perímetro urbano, aonde são as vias principais, as coletoras, as normais, as que vão receber o maior número de tráfego, as que são asfaltadas, as que não são, a velocidade, a sinalização, enfim, todos esses envolvendo a sinalização de trânsito. O Código de Obra, ele vem me dizer que, lá pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, eu vou poder construir. A Lei do Código de Obras vem me dizer de que forma eu posso construir. Os materiais, o tamanho das aberturas, aonde eu faço a lixeira, como é que eu faço o beiral, o que eu posso construir de madeira, o que eu não posso. Então, todas as formas de construção vão estar no Código de Obras. E, por fim, a lei do Código de Postura. O Código de Postura, até o nome já diz, ele vem disciplinar as pessoas também, tá? Então, por exemplo, as vias públicas, elas são públicas, né? Então, eu tenho que pensar muito bem antes de colocar um comércio em cima da via pública. Eu tenho que pegar uma autorização na prefeitura. Eu não posso, como comerciante, colocar parte da loja para o lado de fora sem pegar uma autorização na prefeitura. As minhas fachadas, né, aqueles painéis de publicidade, eu tenho que pedir uma autorização na prefeitura. A questão da arborização, alvará, licença, como é que eu faço? Seguindo toda a legislação para eu tirar um alvará, está dentro do uso e ocupação do solo? Então, se está atendendo todas as diretrizes, então eu posso receber um alvará. Então, são várias formas lançadas de uso, inclusive da moralidade. O meu direito é o mesmo do meu vizinho, então eu não posso incomodar o meu vizinho, porque ele vai reclamar. Né? E com isso também a gente tem sanções, formas de punição de quem está fazendo o que não deve ser feito. Hoje não se tem um caderno de legislação baseado nessa conduta. Em todos os outros municípios existem. E não é nada criado do zero. Tudo com base na legislação federal. A gente só modela, né, porque tem coisa também que não tem, de uma cidade tipo Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Cascavel. A realidade aqui é outra. Então, a gente trabalha a legislação federal aos moldes ou na realidade de Salgado Filho. Ok? Bem, os detalhes, né, que foi pedido para vir tudo para frente, são os que eu vou fazer pergunta primeiro, depois. Então, aqui, com certeza, eles estão enxergando bem o mapa. Gente, não fica do jeito que a gente quer quando joga na projeção, né? Vocês sabem disso. Mas esse aqui é o perímetro urbano instituído novo, o uso e ocupação do solo do município, tá? Então, o perímetro novo instituído é esse verdinho. Dentro de todo esse perímetro que a gente pode dar os usos, tá? Então, nós temos aqui, que é para ser verdinho, mais ou menos vocês imaginam que em volta dos rios, né? Então, são as áreas ou as zonas de preservação permanente que nós temos que preservar ao longo dos nossos rios. Desde que eu era criança, na escola já se falava de preservação, de mata ciliar. Isso continua nos dias de hoje, eu acho que vai muito longe, porque falta essa conscientização da gente cuidar do nosso futuro, e o nosso futuro são as áreas de preservação permanente. Tá? Isso tem que ficar muito claro. A lei diz que é 30 metros, alguns municípios estão adotando 15 metros, e quando você vai fazer uma fiscalização, você vê que tem 5, tem 8, e não está sendo cumprida a legislação. Mal sabe ele que ele é o primeiro a ser penalizado pela natureza.
quando acontecer qualquer tipo de acidente natural, né? Então, nós temos aqui toda a área de preservação. Nós temos uma área de preservação já ocupada no município. Então, se está consolidado, está ali. Porque o plano diretor, a lei do plano diretor, ela só tem validade a partir da aprovação na Câmara de Vereadores. Mas o que aconteceu antes, não tem como mudar. Só vai ser mudado, ou que vai seguir as regras, é após a data de homologação pelo Executivo. Daquele dia para frente, o prefeito homologou, agora sim tem validade o plano diretor, certo? Então, do jeito que está, vai ficar. A gente tem que cuidar para isso não ser recorrente, não acontecer alguma coisa diferente do que está na lei. Depois nós temos as áreas restritas e controladas, que, se vocês visualizarem, é a maior porção do território. Por quê? Topografia, tá? Então, a área do território de Salgado Filho é muito dobrado, como vocês costumam dizer. A topografia é muito irregular. Se nós lotearmos esses topos, o que pode acontecer? A chuvarada vem, escorrega, causa desastres futuros e que ficam na memória para o resto da vida. Então, estas áreas não vão poder ser feito nenhum tipo de urbanização, somente preservação. A área consolidada é essa área maior aqui, em magenta clara, que é a área já instituída, ou a área consolidada de residência, de comércios, que tem áreas mistas. Nós não temos como separar algumas coisas. Lá no início do plano diretor foi dito assim, áreas industriais ficam deste lado da cidade, áreas comerciais vão ficar deste lado, as fugiu o nome ali, de interesse social daquele lado e o residencial aqui. Muito bonito, a cidade quadradinha, bonitinha. Aí a pessoa que trabalha lá, do outro lado da cidade, tem todo esse trajeto para fazer todos os dias. Quando ele sai da área residencial para trabalhar, tanto no industrial, no comercial, toda a área residencial no período de dia fica vazio. E aí o alheio entra. Justificou-se essa necessidade de misturar um pouco as coisas, pensando na segurança. Tá? Então, eles viram que separar por grupos não deu certo. Então, o que hoje já se usa? O desenvolvimento misto. Por quê? Eu embaixo tenho o meu comércio, eu moro em cima. Não está dia e noite ali, cuidando do que é seu? E mesmo assim a gente tem problemas. Nós trabalhamos com municípios que, além de tudo, ainda tem um parque gigantesco no meio, e só tem uma via para chegar na área industrial e na área comercial. Então, uma cidade de 33 mil habitantes tem um trânsito terrível na hora de trabalho, na hora de pico. Você acha que 30 mil habitantes é para se ter esse tipo de problema? Não. Por quê? Porque a cidade foi mal planejada, não foi pensado outros caminhos e não houve a mistura de usos. Tá? Então, aqui nós não vamos proibir aquilo que já existe. Sim, nós vamos separar algumas indústrias para o futuro, as poluentes, porque a gente não quer nenhuma indústria poluente no meio da cidade, não é verdade? Então, a gente consegue levar elas, sempre pensando em deixá-las nos eixos de logística, né, de entrada e saída da cidade, que facilita todo o percurso. Então, nós temos ali as áreas industriais separadinhas, que aqui as cores estão quase tudo igual, mas na realidade ela é bem diferente. Nós temos as áreas institucionais, que são áreas públicas, demarcada, temos uma porção espalhada pela cidade. As de interesse social, também temos algumas porçõezinhas separadas. E temos os eixos de desenvolvimento econômico,
que são os de acesso ao município, tá? E os eixos de desenvolvimento misto, que estão exatamente na área central. Os eixos de desenvolvimento misto, a gente pode trabalhar a verticalização. Então, em cima eu posso fazer residenciais, embaixo comercial. Ou eu posso fazer um prédio só comercial. Aí vai da configuração de cada um. Trabalhamos de 4, 6, 8 pavimentos. Nós temos que trabalhar a cidade mais adensada e não espalhar. Quem conhece Francisco Beltrão? Você anda demais, está tudo muito espalhado. Lógico, temos o problema de morro, também da topografia? Temos. Mas temos como trabalhar um pouquinho mais denso. Pato Branco, não é tudo no mesmo lugar ali? Não é mais fácil? Porque se você espalha demais, quanto mais você levar para longe, mais infraestrutura a prefeitura tem que ter. E daí ela não consegue manter aquilo que já tem hoje. Tem que ficar pensando sempre em mais e mais. E não é essa a ideia de desenvolvimento. Aí, como já mostrei, então, o perímetro urbano instituído e os rios. Vocês têm o rio passando no meio da cidade. Então, até a gente brincava, né, prefeito? Se a gente fosse separar os usos, o que ia sobrar? Se a gente tirar o que diz a lei na íntegra, teria que ser tudo preservado, tudo restrito e controlado. Não é verdade? Então, vamos ter que manter o que a gente tem hoje e trabalhar o futuro disso para a gente não se prejudicar com a natureza maestrada. O mesmo acontece, essa divisão acontece territorialmente, tá? Mas para facilitar as ações da área rural. Então, também são separadas de forma por bacias, pelos rios. Então, é feita uma divisão pelos rios, e aí quem trabalha na agricultura, ela consegue demarcar. Hoje nós vamos fazer uma ação não enxergo. No rio Tamanduá. Então, vamos lá na bacia do rio Tamanduá, que é esse laranja aqui, e vamos trabalhar toda a bacia do rio Tamanduá primeiro. Entende? Então, você consegue focar e centralizar os trabalhos. E quando precisar de recursos, também trabalhando através das bacias, fica mais fácil para a prefeitura. Os parâmetros urbanísticos, aquilo que eu comentei no início. Esse é a chave, digamos assim, do uso e ocupação do solo, aonde você mancha o mapa, então a gente marcou aquelas áreas, e agora, de posse dessa mancha, você diz o que pode ser construído em cada uma daquelas áreas. Por exemplo, na macrozona consolidada, nós podemos ter um coeficiente de aproveitamento de até 4, uma taxa de ocupação de 75%, uma taxa permeável de 10%, uma altura mínima de 4 pavimentos. Os lotes, eles podem ser de 200 metros quadrados com uma testada de 10 metros. E aí os recuos, né? Na frente, dependendo de onde está, que tem que visualizar uma tabela básica ainda, e as laterais 1,5 metro e de fundo 1,5 metro. O que é isso que eu falei? Então, eu vou explicar aqui. Ó. Cada coisa tem um significado e um cálculo. Tá? Então, nós temos aqui um terreno, que seria a minha área de projeção da área do terreno. Aqui, ó, esse laranjinha aqui é a minha casa, a minha construção. Então, a minha área é a projeção da edificação dentro desse contexto. Aí eu venho para essa outra um pouquinho mais desmembrada do que acontece no terreno. Então, eu tenho o terreno, está aqui o meu lote, eu tenho uma área impermeável. O que é a área impermeável? É a minha calçada, por onde eu estou passando calçada. Passei uma calçada, eu tenho a área permeável, aonde eu tenho grama, o meu jardim. E aí, a edificação propriamente dita. Por quê? Por que essa área é tão grande? As águas da chuva precisam ter um local para sumir, né? Porque senão elas correm e vão para o vizinho, vão para os bueiros, alaga bueiro, que nem eu vi hoje uma notícia de uma chuvarada que deu, e os bueiros não deram conta,
de tanta água. Por quê? Porque a cidade já está totalmente impermeável. É casa construída no terreno 100%, é uma casa grudada na outra, um telhado grudado no outro, e a água é a única coisa que a gente não consegue parar. Não tem jeito, ela tem que achar um caminho. Por exemplo, laje. Se tem um problema de vazamento de água em cima de uma laje, ela destrói a laje. A água é a única que consegue isso. Então, a gente tem que cuidar muito do que fazermos com as nossas águas. Taxa de ocupação. Quando você fala numa porcentagem, até quantos por cento eu posso construir, lá na tabela, cada zona diz, olha aqui, ó. Então, essa aqui é meu terreno, e essa aqui é a projeção da minha casa sobre o terreno. Então, aqui eu estou dizendo que eu posso construir 10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60%. Ficaria mais ou menos desse jeito o meu terreno, com cada uma dessa porcentagem. E aqui eu ainda uso a taxa de ocupação, quando eu digo que o número 4, eu posso construir até 4 vezes o tamanho do meu coeficiente de aproveitamento. Então, eu posso construir 4 vezes. Essa somatória, ela tem que ser do tamanho normal. Se eu passo um pedacinho, como a projeção aqui, eu já mudo o meu coeficiente e o cálculo já é diferenciado. Tá? Então, tudo é uma base matemática para a gente saber o quanto se pode construir dentro do terreno. Verticalização, todo mundo já sabe, subir 4 pavimentos. Então, você pode usar comercial, residencial, ou todo ele comercial, vai muito da ideia, né, de quem vai construir. Aqui também é uma projeção, principalmente falando da testada mínima. A testada que a gente chama é a frente do terreno. Então, eu tenho uma frente mínima, eu tenho um lote, e eu tenho uma área mínima do terreno. O que é a minha área mínima? 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, 360 metros quadrados, vai muito também do cálculo. Aqui, para definir o que é recuo lateral, recuo dos fundos, o lote, recuo lateral, a edificação propriamente dita, e aqui o recuo frontal. Aonde se trabalha comércio, não se usa esse recuo frontal, ele vem para o alinhamento predial que a gente chama. Por quê? Se é comércio, você consegue ter o acesso das pessoas. E, quando é residencial, se usa essa faixa de domínio para uma futura ampliação de uma via com necessidades, e também pela questão da impermeabilização do solo, para se manter isso. Tá? Nós temos também o coeficiente de aproveitamento básico, aqui é um modelinho de visualizando de outro ângulo, né? Eu tenho a casa e eu posso subir ela ao mesmo tamanho, caso eu tenha interesse de usar o coeficiente 4 de aproveitamento. Além daquelas 7 leis que eu já falei, nós temos um caderno, e agora ela aumentou um pouquinho mais, de instrumentos legais que o município, a administração pública, pode usar. IPTU progressivo no tempo. O que é isso? Hoje todo mundo paga IPTU. Quem não paga IPTU, paga ITR. O IPTU progressivo no tempo, pode ser que aqui tenha, mas em cidades maiores ele é um problema grandioso de desenvolvimento. Né? A gente cria aqueles núcleos de vazios. O que é isso? Eu tenho a cidade, casa, de repente eu tenho uma área verde ali, que são terrenos baldios, e daí logo em seguida eu tenho de novo casas. E ali está aquele meio. O dono da terra diz assim, não, calma, ainda não passou o asfalto na frente da minha casa, dos meus terrenos, então deixa ali que o meu terreno está valorizando. Só que ao invés dele estar valorizando, ele está atrapalhando o desenvolvimento. E aí se usa o IPTU progressivo no tempo, que em 5 anos não compensa mais para o cara manter o terreno, porque o valor do IPTU dele, cada ano sobe gradativamente
uma porcentagem. Muitos prefeitos não usam porque ele é uma medida antipática, tá? Mas hoje, se ele não usar, por exemplo, nós temos um caso bem fácil de explicar. Alguém aqui conhece Lindoeste, chegando lá em Cascavel? Quem conhece Lindoeste sabe que é uma cidade fatiada em duas partes, né? Tem um grande latifundiário e ele não aceita lotear. Quem que o Ministério Público está acionando por ele não lotear? O prefeito. Porque o prefeito tem formas legais de desapropriar para fazer o desenvolvimento urbano. E a lei disso é muito clara. Então, se o prefeito não tomar as medidas cabíveis que tem, pensando na coletividade, porque lá aquele cara não pensa no coletivo, ele está pensando só nele. E todo mundo que está dividindo e andando distâncias, porque tem escola de um lado, o posto de saúde fica do outro lado da cidade, olha o custo disso tudo. Então, o prefeito ele tem a obrigatoriedade de usar os instrumentos federais para resolver alguns problemas. Aí temos o estudo de impacto de vizinhança. Um grande empreendimento vem se instalar aqui. Esse empreendimento, ele vai ser poluente? Todos os dejetos dele vai para o leito do rio? Para onde vai? Como é que vai fazer toda a transição, a logística? Como é que vai funcionar? Quantas pessoas ele vai empregar? Isso aqui, o estudo de impacto de vizinhança vai dizer para a gente. Em muitos municípios, isso é para abrir um mercado, para abrir uma escola, para qualquer comércio que tenha um movimento considerado de pessoas. Tá? Se ele virar um polo gerador de tráfego, que a gente chama, que vai muita gente até aquele local, ele tem que fazer esse estudo para provar para a cidade as partes boas, as partes ruins. As partes ruins, o que ele vai fazer para mitigar, para resolver os problemas? Entende? Então, esse estudo é bem interessante. Aí, compulsoriedade do aproveitamento do solo, que também é uma forma de desapropriar, consórcio imobiliário, o direito de preempção também é um instrumento bacana, que, por exemplo, a administração pública, dentro do perímetro urbano, diz, essa determinada área, o proprietário não pode vender. Por quê? Porque nós temos o direito de compra. Então, é a prefeitura que é a primeira a ser acionada caso o cara queira vender. Então, ele mancha no mapa aquela área e diz, é a minha preferência. Quando o cara resolver vender e ele chega no prefeito e diz, bem, eu estou vendendo, você quer comprar? De repente, passou aquela fase daquele plano, daquele projeto, e a prefeitura pode abrir mão. Ou ela pode adquirir a área. Então, esse é um dos que mais está sendo usado hoje em dia, é o direito de preempção, que é bem bacana. E a transferência do direito de construir. Tem uma área aqui, eu transfiro, pego outra e está tudo certo. Bem, de legislação eu encerrei. Vocês perceberam que ela é muito abrangente, eu também não posso desmiuçar ela aqui para vocês, senão a gente vai ficar aqui por horas conversando, tá? Eu vou fazer agora o plano de ação e investimento, e aí depois eu abro para vocês fazerem perguntas. Diante do que eu já falei, ali na frente tem os papelzinhos de sugestão, tá? Aquele que tem alguma ideia, alguma sugestão para fazer, para colaborar com o plano diretor, pode escrever ali. Por que quem está aqui tem esse direito? Porque vocês estão aqui pensando no desenvolvimento da cidade. Tá? Amanhã, quem não esteve aqui vai chegar lá na prefeitura e vai dizer, eu tenho uma grande ideia para pôr no plano diretor. E a Gabi vai dizer, isso aqui é um documento legal, a gente está filmando, porque é uma determinação do Ministério Público, que se grave todas as audiências públicas, ela vai ficar disponível no site da prefeitura, assim como, a partir de terça-feira, eu acho, fica também disponível o plano de ação e investimentos, que eu não tenho como falar ele inteiro para vocês aqui, porque é longo, tá? E aí a gente vai ficar aqui até umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Mas acho que ninguém quer ficar assim, né? Muito tempo aqui com essa chata falando. E é moroso, eu tenho que ler e eu tenho que
ficar olhando lá, porque eu não consigo decorar tudo, tá? Então, depois que eu terminar minha fala, eu abro para vocês fazerem perguntas, ok? Plano de ação e investimentos. Ações e projetos prioritários. Então, aqui estão organizado a hierarquização dos investimentos em infraestrutura, equipamentos para os próximos 5 anos. Espera aí, mas o plano diretor não é para 10 anos? Sim. O plano diretor é para 10 anos. O plano de ação e investimento, ele é de acordo com o PPA, o plano plurianual da prefeitura, que é para 4 anos. Então, o que é? Ele é 1 ano da gestão, 3 anos da gestão e mais uma do próximo prefeito. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Não é para o prefeito Elton o plano diretor, só para vocês ficarem sabendo. Isso aqui é para os munícipes de Salgado Filho, tá? Tudo que está lançado aqui, daqui 5 anos, em se falando de planejamento de ações que envolvam recursos públicos, você pode fazer uma revisão para daqui 5 anos, tá? Fora isso, só o Conselho da cidade de Salgado Filho, que quando convocado, pode alterar o plano diretor. Mas daí ele faz uma reunião com o prefeito, uma reunião com o GA, que é o gestor que vai acompanhar o plano diretor, o guardião do plano diretor, depois eu vou explicar isso, e o conselho. Aí faz uma minuta de lei, tem que fazer uma audiência pública, vocês vão ter que votar sobre o projeto em questão. Se a maioria votou e aprovou, aí vai para a Câmara dos Vereadores, eles sancionam lá, fazem todo o processo, o prefeito sanciona, e aí sim vai para a captação de recursos. Só que todo esse caminho que eu falei aqui, que é rapidinho, na prefeitura, demora 6, 7 meses, até mais. Então, por isso que é importante estar tudo aqui. E o que não está, tem que fazer um caminho longo para fazer parte desse processo. Nós dividimos o planejamento, as diretrizes, em alguns eixos. Prestem atenção nesse primeiro aqui, Dentro dos eixos desenvolvimento econômico da área rural, criar mecanismo de incentivo à instalação da agroindústria no município. Preste atenção nesse, depois eu vou explicar ele de novo para vocês. Diante disso, dentro deste eixo de desenvolvimento, nós temos mais eixos, mais ações, desculpa. Então, capacitar os produtores para agregar valores aos produtos que vão produzir, alternativas de cultura como fruticultura, apicultura, entre outros. A prefeitura tem algumas ações ligadas à área rural, tá? E como leva algum tipo de benefício, assistência técnica, é importante capacitar os produtores para que eles façam um bom uso daquele incentivo recebido, entende? Então, sempre, por exemplo, a Emater é muito parceira nesses momentos, então, dentro da área rural. Então, eu vou ler aqui agora o restante, e na medida de explicar algumas coisinhas, eu vou explicando, tá? Intensificar atividades de inseminação artificial no gado leiteiro, promover a organização da associação rural, promover a manutenção atualizada do cadastro de produtores rurais, promover exposições e feiras agropecuárias, adquirir veículos, equipamentos e maquinário para a área rural, orientar e apoiar famílias para a obtenção de financiamento e microcrédito na área agrícola, intensificar a produção de mudas do viveiro municipal para o reflorestamento e recuperação da mata ciliar, promover melhorias na fertilidade do solo. Em outro eixo, na conservação do meio ambiente, recuperar a mata ciliar, promover cursos e palestras voltadas à educação ambiental, revitalizar o bosque, preservar bacias dos rios que cortam a malha urbana, fiscalizar o uso abusivo de agroquímicos e em cumprimento à preservação da mata ciliar, conscientizar os proprietários das terras quanto à importância
das RPPMs, que são aquelas reservas privadas, que tem um ICMS, ICMS ecológico, que é importante. Já tentaram fazer um trabalho aqui no município, né? Tivemos pouco adesão. Efetivar a organização do território. Efetivar o novo perímetro urbano através da implantação dos marcos de concreto. O perímetro urbano, alguém viu ele? Não, a gente não vê. É uma linha imaginária, né, lançada em mapa. E aí, na área onde passa, a gente faz uns marcos. São pequenos postezinhos de concreto com uma plaquinha de metal. Essa plaquinha ela reflete para quando o topógrafo vem fazer algum levantamento de alguma área, de um terreno, desmembramento, qualquer coisa que ele for fazer, ele puxa pela estação total dele e ele consegue visualizar isso através do satélite. É bem bacana, bem interessante. Então, os marcos precisam ser colocados em pontos estratégicos da cidade, tá? Isso vai acontecer. Realizar a regularização fundiária. Sabemos que temos vários processos aí de áreas irregulares, de residência irregular. Então, nós temos que promover essa regularização. Realocar famílias em áreas de preservação permanente e promover fiscalização urbana. A fiscalização urbana, ela é um problema sério. Tem municípios de 80 mil habitantes que têm 2 ou 3 fiscais. A partir da efetivação do plano diretor, a implementação dele, ela é mais morosa se nós não tivermos fiscais. Porque se vocês estão aqui, já sabem como que vai acompanhar, como é que vai ser. Quando vocês veem um vizinho fazendo uma obra errada, vocês vão correndo para a prefeitura. E vão dizer, olha, aquele meu vizinho está fazendo de forma errada. Por que ele está fazendo e eu não posso? Essa é a maior discussão que a gente ouve em todas as prefeituras. Então, quem que vai visualizar isso lá no campo? É o fiscal. Então, o fiscal tem muito trabalho depois. Readequação da infraestrutura urbana. Implementar um sistema de coleta e tratamento coletivo do esgoto sanitário na sede urbana. Até a gente conversou, né, o prefeito, que alguns dados que eu fui pegando dizia que o Salgado Filho tinha 100% de esgotamento sanitário. Eu falei, peraí, não tem. Aí a gente foi conversar, ele falou que teve problema sério, porque em algum momento da história alguém disse que tinha. E aí foi feita uma pesquisa e não tem. Nós sabemos que não tem. Então, hoje se usa as tradicionais fossas sépticas, né? E aí eu te pergunto, uma área como a nossa, aqui, cheia de rios, todo o líquido da fossa séptica, para onde que vai essa água? É aquilo que o nosso vereador tentou explicar antes. Se nós não cuidarmos aqui, lá na ponta, alguém vai tomar a água que a gente está poluindo aqui. Entende como essa conscientização é importante? E a necessidade da gente ter uma salubridade pública, então, já está lançado no PPA do prefeito, para correr atrás desse saneamento. A elaboração da implementação do plano de drenagem urbana, água da chuva, boca de lobo, precisa ter. Para onde vai essas águas da chuva? A captação, o tratamento delas. Ampliação da rede de energia elétrica. Essa ampliação de energia elétrica, hoje, ela só vai... eu não sei como é que está aqui ainda, né? Mas lá na cidade de Pato Branco, porque eu trabalho na prefeitura de Pato Branco, não se liga mais nenhum poste de energia se o projeto não estiver aprovado pela prefeitura. Está aprovado, está com o alvará, a liberação para a obra? Aí a Copel vai lá, liga o poste de energia, a Sanepar liga a água e aí pode-se iniciar a obra. Eu acho uma medida importantíssima, porque muita gente constrói sem pegar autorização na prefeitura, ou muitos nem sabem que tem que pegar autorização na prefeitura, para seguir aquela lei que eu mostrei para vocês, de uso e ocupação do solo, que é cuidar do desenvolvimento da cidade. Realizar
A padronização das calçadas para os pedestres. É uma bandeira que a gente vem lutando há muitos anos. As pessoas têm que ter o direito de ir e vir, principalmente com segurança. Nós estamos envelhecendo, né? Nós estamos tendo necessidades de andar, até pela saúde, né? Hoje no caminho nós vimos na rodovia gente fazendo caminhada, e não tem nenhum local para eles caminhar, estavam caminhando na rodovia mesmo. Olha o perigo, né? Então, dentro das nossas cidades, nas nossas vias públicas, nós temos que ter uma calçada acessível. Então, se padroniza um modelo de calçada. Hoje, a obrigatoriedade é do poder público, porque a calçada é pública, o nome já é passeio público, porque é da prefeitura. A prefeitura ela pode usar 5% do que recebe do IPTU para investir em calçadas. Depois disso, é obrigatório que eu, morador, cuide da minha calçada. Tá? Então, se acontecer qualquer coisa com ela, eu vou ser o responsável. Elaborar e implementar um plano de arborização urbana e paisagística. Já visualizando toda a padronização da calçada, se pensa no padronização. Por quê? Hoje, o que destrói o passeio público? Raiz das árvores, né? Estão desproporcional ao passeio, as raízes para fora. Então, não adianta nada a gente pensar numa padronização de calçada e não cuidar no plano de arborização. Então, uma coisa liga à outra. Recuperação ou pavimentação urbana das vias públicas. Asfalto. Promover a manutenção periódica das vias rurais. Elaborar um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E implantar coleta seletiva de resíduos sólidos. Aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, não tem uma empresa que recolhe aqui? Tem. Plano diretor é para quantos anos? 10 anos? Quem nos diz que daqui 2 anos essa empresa encerra? E aí, como é que fica a coleta do município? Então, nós temos que pensar já um barracão, fazer um mutirão, padronizar, treinar um pessoal para trabalhar. Então, já está previsto aqui no plano diretor se acontecer essa necessidade. O cemitério, ampliação do cemitério e uma capela mortuária, a padronização da numeração das residências. É uma exigência também do Correio, né? Então está sendo padronizado. De um lado é números pares, dos outros é ímpares, e vocês sabem que toda a numeração predial é a prefeitura que libera o número, né? Não é pela numerologia, não, né? Eu somo meus números, meu número de sorte é tal, eu vou lá e coloco o número na minha casa. Não pode, tá? Então, isso é número que a prefeitura cede da numeração. Falando em garantia da qualidade de vida e bem-estar, apoiar as famílias de baixa renda, aplicar programas de educação alimentar, elaborar programas de redução do déficit habitacional no meio urbano e rural, incentivar o programa de educação aos jovens e adultos e implementar o Plano Municipal de Defesa Civil. Vocês já ouviram falar, né, no Plano de Defesa Civil? Toda vez que acontece uma catástrofe natural, eles são chamados, catalogam tudo aquilo e vai lá para o site. Quando tem recorrência, tem que se fazer uma ação para que isso não continue a afetar aqueles moradores. Geração de emprego e renda. Construir barracões comunitários e industriais. Aplicar cursos profissionalizantes e de iniciação ao emprego, firmar parcerias com a iniciativa privada para a aquisição de produtos locais para a merenda escolar. Isto já acontece no município, é ótimo. Aí nós estamos falando da sustentabilidade, daqui aqui se produz, aqui se consome. Do desenvolvimento histórico e cultural, eu acho muito bacana, vocês têm uma história, uma cultura em que vocês preservam a festa do queijo do vinho, do Gerbe, e assim por diante. Isso é muito bacana se ter. Até uma brincadeira que o prefeito Zucchi falou um dia. Por que eu brigo tanto para o Natal ser a melhor festa do ano nossa? Porque nós não temos nenhuma cultura. Então tinha a festa da laranja, acabou a festa da laranja. Tinha a festa do porco, não sei o que lá, acabou a festa do porco. Ficou somente
ao Natal. E que nem ele diz, e quando eu não ser mais prefeito, já não sei se vai ter o Natal. Por quê? Porque o pessoal não participa, não acompanha, não segue. E aqui, eu não sei quantos anos faz que eu já acompanho a festa de vocês, e eu acho isso muito legal. Eu já vim também nos bailes do chopp aqui, é bem bacana isso. Então, incentivando a cultura, né? Implementar o plano de desenvolvimento turístico, incentivar proprietários de glebas que tenham cursos d'água para abrir para propriedades para o turismo. Se você tem um turismo rural, se você tem uma área bacana, por que não fazer, não trabalhar, não fomentar o turismo? Trazer gente para a cidade, para conhecer, para visitar, para descansar. E tem muita gente que gosta de ficar na área rural. Então, é uma ideia. Introduzir políticas de compensação para a preservação do patrimônio histórico-cultural e apoiar as festas, as festividades e tradições locais. Ações internas da prefeitura que precisam ter. Implementar o site oficial da prefeitura, vai ser a ferramenta de uso a partir do momento que está o link lá, plano diretor. Todo mundo, em qualquer momento que precisar fazer qualquer estudo, comprar uma terra, vou comprar um terreno. Espera aí, deixa eu consultar para ver se o que eu quero fazer naquela área está liberado. Muitas pessoas vêm nos procurar para fazer alvará. E daí eles perguntam assim, olha, eu comprei um terreno em tal lugar e construí um barracão. E agora eu preciso do alvará para trabalhar. Aí a gente vai olhar no mapa, peraí, mas nessa área você não pode construir barracão. Não, mas eu já construí porque a terra é minha, o lote é meu. Tudo bem, a gente não está dizendo que não é seu. Mas há leis que têm que ser seguidas antes de você construir. Então, o que a gente diz? Tem que olhar a legislação, a gente chama de um estudo de viabilidade, e diz assim, olha, eu tenho um lote na quadra tal, o lote tal, e eu quero construir um prédio de 4 andares. Eu posso? Aí o pessoal da equipe técnica vai olhar o mapa, vai olhar aqueles parâmetros urbanísticos e vai dizer, sim, você pode, está liberado para você construir. Olha que tão mais fácil, tão mais simples. Você não vai lá, não constrói, depois tem incomodação, porque você não vai conseguir registrar no cartório. Se o uso e ocupação do solo diz que não pode, você não vai conseguir registrar. Os cartórios, como a gente estava comentando hoje, estão extremamente exigentes com essa questão. Então, não adianta se planejar, se na hora de legalizar, alguém vai fazer de forma errada. Tá? Então, tem que ter feito essa consulta no site da prefeitura para você saber o que pode e o que não pode. Implantar um sistema de informação e de geoprocessamento. Readequar o ambiente físico da prefeitura, da sede. Recuperar receitas próprias do município. Nós precisamos, os municípios são pequenos, e os recursos que vêm de fora estão cada vez menores. Então, o município tem que prestar atenção e cuidar muito dessa questão dos recursos próprios. Tá? Promover campanhas de incentivo para a emissão de nota fiscal. A gente comentou também na reunião sobre o IPVA. Os veículos têm que ser emplacados com o nome de Salgado Filho, porque 50% do imposto que vocês pagam, ele volta. Se vocês emplacam com qualquer outro município, o dinheiro não vem para cá. Tá? Então, essa é uma importância grande na hora de você emplacar, porque são valores que vocês vão pagar e que uma hora volta. Volta para asfalto, para sinalização de trânsito. Então, está aqui lançado. Atualização da planta genérica de valores, promover um programa de capacitação dos servidores públicos e a articulação interna. Isso é mais coisa do prefeito, né, de conversar lá com o povo, atrás de recurso, promover articulação com o Estado e com os entes federativos, ampliar a participação dos conselhos. Os conselhos hoje, eles são tipo... como é que eu vou explicar? Teria que ser o amigo íntimo do prefeito, porque o prefeito, ele responde por tudo. Tá? Ele é acionado, eu já falei hoje, para ser prefeito é a pior banana que existe, porque tudo o que acontecer, ele vai ser mas tem um outro termo que fala.
Bem, daqui a pouco eu vou lembrar. O prefeito responde: quando se tem um conselho, se chama esse conselho para o debate. Olha, nós estamos com um problema assim, 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 assado. O que vocês acham? Um conselho, normalmente, são várias pessoas, várias cabeças pensantes, vão chegar numa conclusão. Essa é a forma mais fácil de administrar, entende? Até depois, a conferência é exatamente para isso. Vai ser montado um conselho para fiscalizar toda a elaboração, a implementação do plano diretor, porque precisa ter. E implantar, né, ali, ó, que já é da conferência, implantar o conselho da cidade, que daí o prefeito não precisa ficar batendo cabeça. Ele chama o pessoal e diz: olha, nós precisamos resolver este problema, me ajudem. Aí vocês vão sentar e vão resolver. Bem, lembra que eu falei para vocês prestar atenção naquela primeira, lá de cima? Até vou ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Criar mecanismo de incentivo à instalação da agroindústria no município. E aí mais uma, recuperar as matas ciliares, tá? Agora olha só, cada eixo desses vira uma tabela. Então não é só aquela linha de ação, vira uma tabela com tudo isso aqui. E dentro desta tabela tem várias diretrizes de ação. Além da justificativa do porquê, a instalação da agroindústria no município possibilita a geração de emprego, renda, principalmente oportunidades pequenos produtores rurais do município, agrega valores à matéria-prima produzida, consequentemente a valorização dos seus produtos. Atualmente, nós temos um mercado muito grande que tem a concorrência, que é Barracão e Francisco Beltrão. Então, nós temos que dar um jeito de trazer, de explorar melhor o nosso mercado, para o povo não ir para lá buscar. E aí nós temos... Daí nós temos um objetivo geral, que é alavancar a produção agropecuária do município. Objetivo específico: proporcionar a geração de emprego e renda, possibilitar o fortalecimento dos produtores rurais e a valorização da matéria-prima local, possibilitar a integração da agricultura familiar de subsistência com a agroindústria, estimular a integração de atividades alternativas, tanto na fruticultura, enfim, todas as outras que nós temos, inclusive da agroindústria. O prazo. Quando a gente fala de plano diretor, nós temos em mente 3 prazos: curto, médio e longo prazo. Curto prazo, mais ou menos 4 anos. Médio prazo, de 6, 7 anos, e a longo prazo, que seria os 10 anos. Nós temos também os imediatos. Imediatos, o que é? Aquilo que o município já tem que correr atrás, porque eles são contínuos. Não é uma coisa que acontece, uma ação que acontece a cada ano. Ele vem ao longo de todos os meses, sendo necessário a manutenção. No caso desse aqui, nós estamos falando a curto prazo. De quem é a responsabilidade de promover essa ação? Da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, a Secretaria de Indústria, Agropecuária, Comércio e Turismo, a Secretaria de Administração e a Emater, como conselheira, né? E aí nós temos ali possíveis fontes de recurso. Aonde o prefeito vai buscar recurso para ajudar nesta ação? Ele pode ir lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no SEDU, que todo mundo conhece, ou Paraná Cidade, que é uma ligada, na Secretaria de Indústria e Comércio, também do Governo do Estado, e no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Lá também tem algumas linhas de ação, alguns investimentos que podem ser usados. Essa é uma ação de caráter pontual, e se a gente for jogar isso num calendário, né? Vamos trabalhar anualmente, então nós temos ali que mais ou menos 3 meses, identificar todos os mecanismos de incentivo. Como é que a gente vai incentivar? Então a gente faz uma reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural, levanta ali alguns mecanismos, cria uma lei específica para o município poder atuar juntamente com esse pessoal, a identificação das agroindústrias e a vocação do município, a vocação daquele produtor, o que dá para produzir. Então, a gente corre atrás disso e
a implementação. Por exemplo, precisa de terreno, precisa de barracão. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma cooperativa, vamos criar geleias de uma determinada fruta, derivados, enfim. Qual foi a escolha? Qual foi a vocação? E aí vamos trabalhar isso. Mais ou menos R$380 mil. Tem 2 asteriscos ali, por quê? O custo estimado pode variar em função. Vai ser construído um barracão? Vai ser locado um barracão? Quantos barracões vão precisar? Aqui a gente estimula mais ou menos 4 unidades. Mas se for 1, se for 2, se for 3, aí vai das vocações encontradas no município. Então, vocês imaginam, uma linha daquela virou uma tabela desse tamanho. A de recuperação das matas ciliares segue a mesma sequência. A diferença é que isso aqui é imediato, quer dizer, já tem que correr atrás. Isso é uma coisa que tem que acontecer todos os meses, ou todos os dias, dentro da nossa consciência de preservação. A prefeitura não tinha nem que estar falando, nem que estar orientando. Nós, lá nas escolas, né, a gente não ouve falar da recuperação da mata ciliar, não é uma bandeira de todos os dias, mas a gente promove ações aqui de educação ambiental para que isso não se perca no caminho. Então, também tem valores estipulados. E, para resumir a história, são 54 tabelas, umas mais longas, umas mais enxutas, e todas elas vão ficar disponíveis no site. Nós vamos deixar para apreciação, para que vocês tenham conhecimento de todas. E quando vocês começarem a ler, vocês vão dizer, nossa, ainda bem que aquela louca não leu tudo lá, que senão a gente ia ficar criando raiz aqui dentro. Vocês vão ler uma a uma. Aquelas sugestões, aquelas ideias, vocês podem procurar a gente, para a gente melhorar alguma coisa que precisar, tá? Então, lembrando, todas as ações foram compactuadas, tá? Nós não criamos, não inventamos os valores. Os valores eles já estão lançados no PPA da Prefeitura, que é o Plano Plurianual. Também trabalhadas junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Isso. Nossa, de vez em quando me dá uns brancos, não ligue. Então, são várias ações importantíssimas. Nós não deixamos assim, prefeito, trabalhamos com todas as áreas. Tem escolas, tem creches, tem unidades de saúde, tem toda a parte de regularização fundiária, maquinário, asfalto, enfim, galerias, esgotamentos sanitários, tudo que vocês imaginarem está nessas 50 e poucas tabelas, ok? Resumo das atividades da consultoria. O plano diretor, ele não é algo que a gente chega aqui, negocia com o prefeito e diz assim, ó, está aqui o seu plano diretor. Não, ele é construído gradativamente. É algo em torno de 900, 1.200, 1.500 páginas. É uma Bíblia um pouquinho maior, com várias informações, tá? Então, nós começamos os nossos trabalhos aqui em Salgado Filho em 2013. Aí houve uma paralisação nos trabalhos e, logo em seguida, quando entrou o novo prefeito, foi retomado todo o processo, tá? Então, nós participamos de um pleito licitatório lá em 2013, assinamos contratos em 2013 e depois fizemos a nomeação da equipe técnica. O que é essa equipe técnica? São todas as secretarias, tendo um representante e um suplente. Porque nós, da consultoria, precisávamos de informação de todas as áreas. Como nós não temos como entrar na sala de cada um, no computador, e pegar a informação, a gente elege uma equipe técnica que vai trabalhar e pensar o desenvolvimento juntamente com nós. Por quê? A consultoria, especificamente, eu moro em Francisco Beltrão, trabalho em Pato Branco e em algumas outras cidades da região.
eu não tenho a vivência de vocês aqui, o dia a dia. E eu vivo a cidade a partir do momento em que eu abro a porta da minha casa, abro o portão, eu saí. Eu estou vivendo a cidade, os serviços públicos da cidade. Então, eu sei o que está faltando, eu sei o que a minha cidade precisa, e muitas vezes eu sei o que fazer para resolver. Entende? Então, por isso, a participação da população é importante nesse mecanismo. Aí foi elaborado um plano de trabalho, que é a forma com que todo o processo ia acontecer. Nada mais é da metodologia de como iria proceder o plano diretor. Foi feita uma análise temática integrada, que nada mais é do que o diagnóstico. Que cidade nós temos? Como ela está hoje? A gente precisa saber como ela está estruturada hoje para se pensar o futuro. Tá? Então, esse diagnóstico foi feito. Logo em seguida, foi criado as diretrizes e proposições, que no caso do município a gente criou, uma a uma. Por quê? Quem está fazendo revisão do plano diretor já fez essas diretrizes. E agora tem que rever se foram cumpridas. Beleza, vamos fazer outras. Não foram cumpridas, por quê? Temos que repensá-las, redesenvolver. Tá? Então, nós criamos, do nada, né, pessoal? A gente foi lá, pensou, cada um dentro da sua secretaria, trouxe para nós as suas diretrizes, as suas propostas. Aí veio, então, a legislação urbanística básica, que foi em cima de todas as diretrizes. E, por fim, o plano de ação e investimento, que é como é que nós vamos elaborar cada ação, cada projeto da prefeitura. E, por fim, então, a conferência, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, para eleger os membros, ou não vamos eleger, só vamos dizer como é que vai funcionar, porque só se elege após a aprovação do plano diretor. Então, agora eu abro para dúvidas sobre legislação e as ações dos eixos, né, de desenvolvimento. Se alguém tem alguma colocação ou tem alguma dúvida e queira falar, que daí logo em seguida, então, eu preciso iniciar a conferência. Ok? Então, se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, por favor. Pessoal, eu gostaria só de citar aqui fazer um depoimento aqui. Na verdade, eu acredito que muitos nasceram aqui em Salgado Filho, e a gente, quem sabe, não tem um conhecimento direto, inclusive do nosso município, em termos de conhecer os bairros, as comunidades, as nossas linhas, mas falando da nossa cidade, especialmente a nossa juventude. E eu quero dar um depoimento aqui, Silmara, bem rapidamente, no sentido do seguinte. Quando nós começamos o trabalho intensificado aqui da questão do plano diretor, e olhando para os nossos bairros, para os nossos rios, para o nosso relevo, para a nossa topografia, para os nossos terrenos acidentados e etc., surgiu naquele momento a primeira situação. Nós precisamos, e vejam bem, pessoal, com alguns dados dos nossos engenheiros, aqui nós temos aqui engenheiros nascidos em Salgado Filho, arquitetos que estão aqui, Silmara, pessoas que querem ajudar o município. Mas quando nós nos deparamos com uma seguinte situação, existem problemas que podem, espero que não sejam sérios, mas podem acontecer problemas sérios, que é a questão da chuva, que é essa questão que a Silmara colocou. E no mesmo momento nós procuramos o governo do Estado, junto aqui com os nossos vereadores, com os nossos secretários, dizendo assim, nós precisamos de um estudo na nossa cidade para que a gente possa pensar ela e esses moros aqui, se um dia não pode ter problema de deslizamento ou outras coisas. Prontamente o governo do Estado, através do Instituto lá, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, fez um estudo aqui para nós e outras cidades, principalmente com problema de topografia. E eu falo isso por quê para vocês? Quando nós começamos a olhar para os nossos bairros, realmente, na prática, junto com a Astério, junto com o pessoal, com os vereadores, junto com todos os nossos secretários e as pessoas da comunidade, nós nos preocupamos. E, pessoal, existem sim áreas de risco de deslizamento
constatadas num estudo que hoje está na mão aqui do secretário do Urbanismo, do Beto Bauer, junto com os vereadores que já puderam dar uma olhada nisso, e nós temos essa preocupação de um cuidado maior hoje, principalmente quando nós fazemos alguma terraplanagem no nosso município. E aqui eu quero só enfatizar para vocês, todas as terraplanagens que são feitas hoje no nosso município, mesmo não aprovando o plano diretor, ainda não aprovando, todas do ano passado para cá, nós temos o cuidado de levar o engenheiro, de levar pessoas lá que entendem para ver se é possível ou não. Então, quem sabe vocês já escutaram isso. Ah, mas a prefeitura não quis fazer uma terraplanagem. Depende por quê. Porque se está numa área de risco e nós temos a responsabilidade de falar para aquela família que é uma área de risco, hoje constatada com documento, estudo de pessoas que estudaram, que sabem dessa área, então nós temos a responsabilidade de não fazer ou fazer com um muro de contenção, com seja lá o que for, conforme o engenheiro orientar. E esse é um cuidado que nós estamos tendo em todas as nossas ações agora com relação a essa situação. Porque nós escutamos dos mais velhos aqui, e que me permitam falar dessa forma, não, mas nunca aconteceu um deslizamento, realmente. Mas também o nosso ambiente tem hoje uma possibilidade de cada vez mais chover num curto espaço de tempo uma quantidade grande de água. Então, pode acontecer sim. Aonde não tinha problema, pode acontecer. São vários outros detalhes que eu poderia falar para vocês aqui, mas que nós temos hoje. Do ano passado para cá, nós colocamos mais de 1.000 metros de tubo já, e vamos tentar estar colocando mais, para poder realmente canalizar essas águas dos nossos morros aqui. Falando bem no português aqui para nós, né? E isso, pessoal, é muito sério. Porque enquanto Deus nos abençoa, que não acontece nada, e tomara que nunca aconteça, mas e se um dia chegar a acontecer, né? E isso tem possibilidade aqui. Então, só se tem um exemplo aqui. E uma outra questão, só para fechar, é das nossas festas. Festa do vinho do queijo, o Kerb, etc. Hoje, a população está mais com vontade de estimular essa festa, Silmara. Por quê? Porque realmente é o que nos identifica enquanto Salgado Filho. Então, o plano diretor, dentro da sua concepção, ele realmente vale a pena vocês abrirem o site lá depois, olharem com muito carinho para todas as ações e pensarem junto com nós o que nós podemos fazer. Se aquilo que nós colocamos é suficiente ou outras ideias que vocês podem dar para nós. Isso é muito importante e é fundamental. Era só esse comentário. É um estudo geomorfológico. O Paraná Cidade cedeu para vários municípios esse estudo, já se antecipando aos desastres naturais que estão recorrentes, né? Então, as chuvas estão mais intensificadas, regiões que não tinham ventania, hoje as ventanias estão fortes, derrubando árvores, arrancando telhados. As chuvas de granizo, que antes eram aquelas coisinhas, agora são bolas, né? Bolas do tamanho de um ovo. Então, isso é uma consequência da nossa falta de consciência. Então, os governos já estão se antecipando a isso, ajudando aos municípios que não têm recursos para bancar esses estudos, porque eles não são baratos. Nós pegamos o nosso ontem lá na ANSOP, vieram 8 livros, mais ou menos desse tamanho cada livro, com desenhos aéreos e topográficos, né, para a gente entender quando chove. Uma coisa é você olhar a rua aqui, né? Tem uma caidinha aqui, então toda a chuva vai seguir a calha da rua. Agora visualiza isso dentro do território, do município como um todo. Todas as águas caindo, e para onde elas estão correndo? Então, esses estudos, eles têm que ser intensificados e têm que ser levados a sério, porque logo, logo pode acontecer alguma coisa. Eu já vi histórias aqui da região dos riachos carregar carro, né? Cresce, sobe a água e vai levando os carros do pessoal embora. Então, temos que nos antecipar a esses desastres. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu sei que vocês viram que tem um lanchinho lá atrás, né? Mas vocês querem que eu termine de falar logo. Já entendi.